O caminhão de mudança já estava pela metade quando eu recebi a ligação. Meu vizinho Ed, 71 anos, com voz áspera, arrastando como cascalho sobre vidro, disse 6 palavras que pararam meu coração. Ren, eles estão levando tudo. Eu quebrei 6 leis de trânsito para chegar em casa. E lá estava, na varanda que eu mesmo tinha reconstruído com minhas mãos, meu pai sorrindo, segurando uma pasta Manila como alguém que acabou de fechar a compra de uma casa de férias. Vendemos, disse ele. O Marcos deve 87 mil. Você está sendo egoísta. Ele disse isso como quem pede para passar o sal calmo, certo, decidido. Mas aqui está a coisa sobre meu pai, ele passou 3 semanas planejando como vender minha casa. 3 semanas. E, em todo esse planejamento meticuloso, esqueceu de conferir um pequeno detalhe no cartório do condado. Esse detalhe mudou tudo. Antes de continuar, tire um momento para curtir e se inscrever, mas só se essa história realmente fizer sentido para você. Deixe nos comentários sua cidade e o horário local. Eu sou o Ren, tenho 34 anos, e reconstruo casas antigas para viver. Agora, deixe eu te levar de volta a uma tarde de terça-feira em outubro, o dia em que quase perdi tudo que tinha construído. Há 3 anos, comprei a casa mais feia de Mill Haven, Virgínia, por $47.000 em um leilão do condado. Ninguém mais deu lance. O corretor até riu quando levantei minha plaquinha. 12 anos desocupada, telhado meio desabado do lado leste, 4 camadas de carpete mofado sobre o assoalho de carvalho que não via a luz do dia desde a administração Reagan. Todo mundo na cidade chamava de a casa assombrada. Eu vi outra coisa. Vi ossos. Bons ossos. Estrutura sólida sob a podridão, vigas de arpine precisando só de ar e atenção, uma varanda que dava a volta na casa com balaústres torneados escondidos atrás do revestimento de vinil. E no porão, embrulhado em uma lona manchada de tinta, eu encontrei ela, uma janela de vitral que antes ficava sobre a porta da frente, quebrada em mais de 40 pedaços. Âmbar, cobalto, esmeralda. Alguém tinha salvado aquilo décadas atrás e depois esquecido. Eu não esqueci. Passei 6 meses na minha mesa de cozinha, com ferro de solda, lupa de joalheiro e uma paciência que eu nem sabia que tinha. Pedaço por pedaço, lasca por lasca, até a luz voltar a passar inteira. Esse vitral virou a peça central. Instalei acima da porta restaurada, e toda manhã o sol iluminava o chão da entrada com cores, como uma catedral particular. 3 anos, $62.000 do meu próprio bolso. Todos os finais de semana, todos os dias de férias, arrancando paredes, substituindo 16 vigas apodrecidas, lixando o carvalho à mão, refazendo a elétrica da cozinha eu mesmo depois de me licenciar. Minhas mãos têm as cicatrizes que provam isso, e a Heritage Home Tour, a mostra anual das melhores restaurações de Mill Haven, tinha escolhido minha casa como destaque deste ano. O folheto já estava impresso, minha casa na capa. Eu ainda não sabia, mas enquanto eu encaixava a última peça da moldura de gesso na sala de estar, meu pai estava encaixando a última peça de um plano muito diferente. Deixa eu te contar sobre a família Archer. Meu pai, Gerald, 62 anos, ex-gerente dos Correios, do tipo de homem que fala devagar porque acredita que cada palavra que diz merece aterrissar. Ele comandava nossa casa como se fosse uma agência. Horários colados na geladeira, tarefas distribuídas com eficiência militar, opiniões entregues como política oficial. Você não discutia com Gerald Archer. Você aceitava suas decisões. Minha mãe, Diane, 59 anos, uma mulher que tinha aperfeiçoado a arte de chorar exatamente no momento certo. Eu costumava achar que não era manipulativa, apenas sensível. Eu estava errado. E Marcos, meu irmão mais novo, 28 anos, charmoso do jeito que um catavento é charmoso, sempre apontando para onde o vento soprava. Sorriso bonito, gosto caro, nenhuma consistência. Gerald pagou os cartões de crédito do Marcos 3 vezes, comprou um caminhão para ele, cobriu 6 meses de aluguel quando Marcos largou o trabalho no depósito porque o gerente o desrespeitou. Cada vez que Marcos tropeçava, Gerald o segurava. Cada vez que eu subia, Gerald virava o rosto. Quando eu comprei a casa assombrada, cometi o erro de contar pro meu pai no almoço de domingo. Ele largou o garfo, me olhou como quem olha uma criança prestes a tocar no fogão quente. $47.000, disse ele. Poderia ter ajudado seu irmão. É meu dinheiro, pai.
Dinheiro de família é dinheiro de família, Ren. Eu parei de discutir. Com Gerald, você não vence discussões, você só aprende a não ter mais. Ele nunca visitou a casa. Nem uma vez em 3 anos. Nem quando troquei o telhado, nem quando retirei 4 camadas de tinta da escada, nem quando o comitê da Heritage Tour veio fotografar. Mas Marcos começou a ligar 2 semanas atrás, perguntando como eu estava, quando eu voltaria para casa, se tinha alguma viagem programada. Achei que ele finalmente estava tentando se aproximar. Agora eu sei, ele estava montando um cronograma. Terça-feira, 15 de outubro, 14h13. Eu estava a 40 minutos de distância, em Breirfield, lixando as molduras das janelas de um bungalow Craftsman dos anos 1920 de um cliente. Máscara de poeira, rádio baixinho, celular vibrando no bolso de trás. Quase não atendi. Ed Mulvaney, meu vizinho, encanador aposentado que me ajudou a soldar cobre no primeiro inverno que eu tive a casa, ligou. Ed não liga se não estiver acontecendo algo errado. Ren, não quero te assustar. A voz dele tremia. Ed Mulvaney, um homem que passou 40 anos engatinhando sob casas com vazamentos de gás ativos, estava tremendo. Tem um caminhão de mudança na sua casa. Grande. 2 caras estão tirando seus móveis. Minhas mãos pararam. A poeira flutuava na luz. O quê? Seu pai está aí. Ele está dizendo o que vai e o que fica. Eu falei alguma coisa. Não lembro o que. Lembro de arrancar a máscara de poeira. Lembro da ignição. Lembro da estrada do condado borrando pelo para-brisa como uma aquarela. 40 minutos. Cheguei em 26. O caminhão era enorme. Branco. Sem logotipo, só um número de telefone pintado na porta da cabine. A porta traseira estava aberta como uma mandíbula. Dentro, eu podia ver minha mesa de jantar, meu abajur, a estante que eu tinha feito com madeira de celeiro reaproveitada. 2 homens com luvas de trabalho carregavam um tapete enrolado, meu tapete, o quilin turco que eu tinha encontrado em um leilão em Southampton. E lá estava, na minha varanda, a varanda que eu tinha reconstruído com hairpin recuperada e pregos forjados à mão, meu pai. Pasta Manila na mão esquerda, celular na direita, calmo como alguém conferindo a correspondência. Marcos estava no carro do Gerald, parado na calçada, cabeça baixa, rolando o celular. Meu pai olhou para mim e não vacilou. Não fugiu. Sorriu. Foi aí que eu soube, isso não era um erro. Era o plano. Subi aqueles degraus da varanda com pernas que não pareciam minhas. Gerald abriu a pasta, puxou um documento grampeado, estendeu na minha direção do jeito que um professor entrega uma prova corrigida. Olha, já tá feito. Eu vendi a casa. Comprador pagou 195 mil, fechamento em dinheiro na sexta. As palavras não faziam sentido, ou faziam, e meu cérebro rejeitou como uma transfusão ruim. Você vendeu minha casa. Eu tinha procuração. Isso é legal. Ele disse sem piscar. O mesmo tom neutro que usava para anunciar que o jantar seria às 18h30. Marcos deve 87 mil dólares, Ren, pra gente que não manda lembrete. Eles vieram na nossa casa, na minha porta da frente. A porta de tela rangeu e minha mãe saiu. Diane tinha claramente passado horas dentro de casa. Estava de chinelos, os de salto gasto. Ela estava supervisionando. Ren, querido. As lágrimas já rolavam, perfeitamente cronometradas. Marcos poderia ter sido morto. Aqueles homens foram na casa do seu pai. Ameaçaram ele. Alguém pensou em me ligar? A mandíbula de Gerald se apertou. Você teria dito não, então nem perguntou. Eu fiz o que qualquer pai faria. Olhei o contrato. Assinatura de Gerald na linha do vendedor, meu nome digitado acima, com por Gerald Archer, procurador abaixo. Ele tinha usado a procuração que eu assinei 2 anos atrás, quando estava no hospital depois de um acidente com andaime. Um formulário que eu assinei com a clavícula fraturada e soro de morfina porque meu pai ficou ao meu lado e disse que era só por precaução. Ele guardou aquele papel por 2 anos, esperando pela emergência certa ou pelo pretexto perfeito. Você planejou isso.
Minha voz não tremia. Eu precisava que não tremesse. Geraldi fechou a pasta. Eu salvei esta família. Eu passei por ele e entrei na casa. A sala de estar estava vazia. O chão mostrava sombras de poeira onde os móveis tinham ficado por anos. Retângulos fantasmas. Contornos de uma vida sendo desmontada. A cozinha estava vazia. A ilha de bloco de açougueiro que eu tinha feito à mão, de uma nogueira caída, tinha sumido, carregada no caminhão como carga qualquer. Fui até a entrada da frente e olhei para cima. O vitral sobre a porta tinha desaparecido. Corri para a garagem. Lá estava, meu vitral, aquele que passei 6 meses soldando de volta, pedaço por pedaço, das 43 peças quebradas. Estava deitado no chão, sobre um cobertor de mudança, embrulhado em jornal como se fosse uma lasanha esquecida. Uma faixa de fita azul dizia, frágil, incluso na casa. Ajoelhei, retirei o jornal. O painel azul tinha uma nova fissura passando pelo vidro, uma rachadura fininha de manuseio descuidado, 6 meses de trabalho destruídos, uma rachadura irreversível. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Carreguei-o até a varanda e coloquei sobre o corrimão. Geraldi me observava de braços cruzados. Isso faz parte da casa. O comprador leva tudo. Olhei pro meu pai. Olhei de verdade. 62 anos, grisalho nas têmporas, postura de quem nunca duvidou da própria autoridade. E percebi algo que doeu mais do que a rachadura no vidro: ele não via o meu trabalho. Não via os anos. Via uma transação. Você não vendeu uma casa, pai. Mantive a voz calma. Você vendeu 3 anos da minha vida, e nem me perguntou. Geraldi exalou pelo nariz. Quando você terminar de ser dramático, vai ver que eu te fiz um favor. Algo mudou dentro de mim. Não era raiva, era algo mais frio, algo muito, muito claro. Não discuti. Não gritei. Saí da varanda, sentei no meu caminhão e fiz o que sempre faço antes de uma demolição: avaliei os danos. A casa valia 310 mil após a restauração. Geraldi a vendeu por 195. 115 mil abaixo do mercado. Um preço desesperado, abaixo do valor. Termine antes que ela volte. Fechado. Os 62 mil que investi em materiais, perdidos. 3 anos de trabalho, perdidos. A Heritage Home Tour no domingo, perdida se a venda fosse fechada. E minha reputação profissional. Sou especialista em restauração. Minha casa destaque na brochura da Heritage Tour acabou sendo vendida por baixo de mim. Quando os clientes souberem disso, não vão perguntar contexto. Vão pedir outro profissional. Se eu ficasse quieto, perdia a casa, perdia o dinheiro, perdia a credibilidade que construí em uma década de trabalho honesto. E Marcos aprenderia de novo que alguém sempre sangraria por ele. Peguei o celular, passei por pai, mãe, Marcos, e liguei para Janete Olovai, advogada imobiliária, a mulher que fez a escritura, que 2 anos atrás, quando descobri que Geraldi tinha retirado silenciosamente $4.000 da nossa conta de emergência compartilhada sem me contar, me chamou no escritório e disse 5 palavras que nunca esqueci. Revogue a procuração. Fiz isso na mesma semana. Entreguei a revogação no cartório do condado. Notarizado, carimbado, registrado, feito. Geraldi nunca soube, porque Geraldi nunca perguntou, porque Geraldi achava que o que estava na gaveta ainda era verdade. Apertei ligar. Janete atendeu no segundo toque. Janete, meu pai acabou de usar a antiga procuração para vender minha casa. Uma pausa, depois, aquela que revogamos? Sim, Reim. Esse documento não tem mais validade. A voz de Janete mudou para aquele tom preciso e seco que ela usava quando já estava 3 passos à frente. A escritura já foi transferida? Não acho. Ele disse que o fechamento é na sexta. Ótimo. Isso nos dá 2 dias. Pude ouvir ela puxando uma pasta. A revogação já estava registrada no cartório do condado. Patty Voice processou pessoalmente. Qualquer contrato que Geraldi assinou usando aquela procuração é nulo. Totalmente nulo. Ele mostrou ao comprador uma cópia da procuração original. A original não importa.
A revogação se sobrepõe assim que é registrada. Ele saberia disso se tivesse checado os registros públicos. Ela fez uma pausa. Ele não checou, né? Não, claro que não. Janete exalou. Ren, vou protocolar uma ação de emergência amanhã cedo para congelar a transferência da escritura. A empresa de títulos não pode fechar sem a autoridade clara. Assim que eu registrar a revogação, a venda está morta. Um alívio me atingiu como uma onda. Mas veio acompanhado de algo mais pesado. Janete, o que ele fez usando uma procuração revogada para assinar um contrato? Isso é fraude. Na pior das hipóteses, é fraude. Aqui na Virgínia, isso é crime grave. E dependendo de como ele lidou com a papelada, podemos estar falando até de falsificação. Olhei pro volante. Uma aranha de pernas longas rastejou pelo para-brisa. Te avisei há 2 anos, disse Janete, agora com a voz mais suave. Quando alguém abusa de uma procuração, raramente para na primeira vez. Ela estava certa. Os 4.000 da conta de emergência foram só um ensaio. Isso era a apresentação. Eu não quero que ele vá para a cadeia, Janete. Essa decisão é sua, mas as opções legais estão todas na mesa de qualquer jeito. Assenti para nada. Então, só congele a venda. Eu resolvo o resto. O papel que eles agitam aí, disse Janete antes de desligar, tem o mesmo peso legal de uma lista de compras. Naquela noite, fiquei na casa do Ed. Ele não fez perguntas, só apontou o quarto de hóspedes, colocou uma toalha na cama e esquentou o ensopado de carne que tinha sobrado no fogão. Ed Mulvaney entendia que às vezes a coisa mais útil que você pode fazer é não falar nada. Às 20h40, meu telefone tocou. Geraldi. A voz calma antes do sermão, aquela voz que eu cresci temendo. Medida. Racional. A voz de alguém que acredita que sua posição é tão óbvia que qualquer discordância é apenas confusão. Ren, eu sei que você está chateado. Mas pense no que acontece se você lutar contra isso. Estou ouvindo. Aqueles caras que o Marcos deve deram até o fim do mês. Se essa venda cair, eles voltam. Não na minha porta dessa vez. Na dele. É isso que você quer? Seu irmão no hospital? Eu não disse nada. O comprador já pagou um depósito, 20.000. Quer ser você explicar por que o negócio caiu? Ainda nada. As pessoas dessa cidade me conhecem, Ren. Elas conhecem a nossa família. Se você tornar isso público, vai parecer a vilã. Uma filha que prefere manter um prédio do que proteger o próprio irmão. Deixei o silêncio pesar. Então farei o que preciso fazer, pai. Ele desligou sem se despedir. 11 minutos depois, Diane ligou, chorando naturalmente. Seu pai não dorme há 3 dias. O estresse está acabando com ele. Ele tem pressão alta, Ren. Se algo acontecer com ele. Mãe, você sabia disso antes de hoje? Um soluço, uma pausa, um tempo que pareceu longo demais. Acabei de descobrir que ela estava na casa usando os chinelos dela. Ela tinha passado horas lá. Boa noite, mãe. Minha mãe me chamou de insensível. Meu pai me chamou de egoísta. Mas nenhum deles ligou para perguntar se eu estava bem. Marcos apareceu na casa do Ed às 7h15 da manhã seguinte. Estava acabado. Olheiras profundas como hematomas. Barba de 3 dias. Uma relha amassada que ele claramente tinha dormido. Parado na varanda do Ed, mãos nos bolsos, ombros curvados, parecendo exatamente o irmãozinho que chorava quando quebrava algo e precisava da irmã para consertar. Ren, podemos conversar? Ed ficou à porta da cozinha. Assenti. Ele recuou, mas deixou a porta aberta. Marcos se sentou no balanço da varanda. Não me olhou direito. Estou com um problema sério. Esses caras me disseram que se eu não tiver o dinheiro até dia 31. Ele parou, engoliu, deixando a ameaça no ar, como se quisesse que eu completasse o pior cenário possível. Eu sei que errei. Eu sei. Mas o pai só estava tentando ajudar vendendo minha casa. Ele não sabia o que mais fazer. Poderia ter me chamado.
Marcos esfregou o rosto. Se você bloquear essa venda, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu o observei. O tremor nas mãos era real. O medo era real. Mas o roteiro também. Eu tinha visto Geraldo treinar testemunhas em jantares de família a vida inteira. Você sabia que o pai ia usar minha casa? Os olhos dele desviaram para a direita, para baixo, qualquer lugar que não fosse os meus. Silêncio. Essa foi minha resposta. Você sabia e não me avisou. Achei que você entenderia. Você sempre dá um jeito. Lá estava. O lema da família. Ren resolve. Ren se vira. Ren não precisa de nada porque sempre cai de pé. Então pega o chão dela. Quanto tempo o pai planejou isso? Marcos hesitou. Algumas semanas. Ele ligou para o comprador umas 3 semanas atrás. 3 semanas? Não 5 dias. 3 semanas inteiras planejando pelas minhas costas. Vá para casa, Marcos. Ele saiu sem olhar para trás. Igual ao Geraldo. Quarta-feira de manhã, meu telefone toca de novo. Ren, é a Linda. Linda Fesler, presidente do comitê da Heritage Home Tour. Parecia uma mulher movida a expresso e energia de prancheta. Só conferindo. As brochuras voltaram da gráfica. Maravilhosa. Sua casa ficou incrível na capa. O prefeito Adley confirmou presença no corte da fita. Temos 42 pessoas inscritas. Segurei o telefone com mais força do que precisava. Que ótimo, Linda. Passo aí na sexta para fazer a última visita com o fotógrafo. Quero pegar fotos do vitral com a luz da manhã. Do jeito que você descreveu o nascer do sol passando pelo vidro, é essa foto. É a que vai pro jornal do condado. Fechei os olhos. Se a venda do Geraldo fechasse na sexta, não haveria visita final, nenhuma foto do vitral, nenhum corte de fita. A casa destaque da Heritage Tour estaria nas mãos de alguém que provavelmente derrubaria o interior e transformaria em apartamentos. Sexta funciona, disse, porque até lá, de um jeito ou de outro, eu vou saber. Depois de desligar, peguei a prova da brochura que Linda tinha enviado por e-mail na semana passada. Colorida, brilhante. A casa iluminada pela hora dourada, as colunas da varanda projetando sombras longas, o vitral brilhando como fogo colorido acima da porta da frente. Abaixo da foto, em uma elegante fonte serifada, da ruína à restauração, Archer House, Ren Archer, especialista em restauração, propriedade destaque. 23ª Heritage Home Tour anual de Mill Haven. 3 anos da minha vida resumidos em uma única página brilhante. Em 6 dias, 42 pessoas atravessariam aquela porta. A pergunta era simples e aterrorizante: de quem seria aquela porta da frente? Quarta-feira à noite. Ed e eu estávamos sentados na varanda dele. Outubro escurece cedo no Vale Shenandoah. Às 19 horas, os postes já estavam acesos e as mariposas circulando. Ed me entregou um café. Depois, o celular dele. Fotos, dezenas delas. A placa do caminhão de mudança nítida. Os 2 trabalhadores carregando minha mesa de jantar. Uma foto com carimbo de data e hora do Geraldo na minha varanda, apontando para a porta, dirigindo a operação como um capataz. Hábito antigo, disse Ed, 40 anos de encanamento. Você documenta tudo. Vazamentos, condições dos canos antes e depois. Então, quando o caminhão chegou, comecei a fotografar. Eu rolei pelas fotos. Ele tinha até fotografado a cabine do caminhão. Sem nome de empresa, só um número de telefone. Tem mais, Ed pigarreou. Quando seu pai estava na varanda, eu ouvi ele falando ao telefone com alguém. Ele disse: conserte tudo antes de quinta. Ela volta na sexta. Fiquei olhando para ele. Ele sabia seu cronograma, Ren. Exatamente. As ligações do Marcos há 2 semanas. Como tá o trabalho? Algum projeto grande chegando? Quando você vai para Brierfield? Eu respondi todas como uma idiota entregando o código do alarme para um ladrão. Mais uma coisa, disse Ed. Seu pai fez outra ligação.
Peguei parte da conversa. Ele disse: o fechamento é sexta na empresa de títulos. No mesmo dia que ela volta. Até lá está tudo feito. Olhei fixamente. Ele tinha cronometrado tudo. Fechar o negócio na sexta de manhã. Quando eu chegasse em casa naquela tarde, a escritura estaria transferida, o dinheiro enviado para quitar a dívida do Marcos, e minha casa pertenceria a um estranho. Liguei para Janete e passei toda a linha do tempo. Perfeito, ela disse. Vou protocolar o congelamento antes deles abrirem na sexta. Ed tomou um gole do café. O comprador, RY, acho que era o nome dele, passou aqui ontem para medir os cômodos. Pareceu gente boa. Não acho que ele tem ideia do que entrou. Olhei para as mariposas batendo contra a luz da varanda do Ed. Algumas coisas simplesmente não conseguem evitar voar em direção ao que as queima. Na manhã de quinta-feira, fui checar a minha caixa de correio. Estava vazia. Não vazia como sem correspondência hoje. Vazia. Vazia como se não tivesse recebido uma única carta em 2 semanas. A bandeirinha vermelha estava abaixada. O interior estava empoeirado. Fui até os correios e pedi à atendente, uma jovem chamada Tasha, com quem eu tinha estudado no ensino médio, que verificasse o status do meu encaminhamento de correspondência. Ela digitou, franziu a testa, digitou de novo. Está aqui. Foi registrado um pedido de encaminhamento há 2 semanas. Toda a sua correspondência está sendo redirecionada para, ela leu o endereço, a casa do Geraldi. Autorizado por você. Eu não autorizei isso. Tasha virou a tela na minha direção. Lá estava meu nome em um formulário de mudança de endereço do USPS. A assinatura era parecida. Geraldi tinha ensaiado, mas a inclinação estava errada. Eu assino inclinada para frente. Aquela assinatura estava reta. A letra do meu pai fingindo ser a minha. Isso não é minha assinatura, Tasha. Os olhos dela se arregalaram. Dirigi até a casa do Geraldi. Ele não estava lá, mas a caixa de correio estava cheia. Reconheci os remetentes, a empresa de títulos, o agente do comprador, uma carta registrada do escritório do avaliador do condado. 2 semanas da minha correspondência, interceptadas, escondidas. Todos os documentos que teriam me alertado, avisos de fechamento, resultados de pesquisa de título, correspondência do comprador, redirecionados para a mesa da cozinha do Geraldi. Ele não tinha apenas vendido minha casa. Primeiro, me cegou. Fotografei tudo sem tocar, liguei para Janete. Hein? A voz dela ficou baixa. Encaminhamento de correspondência não autorizado, usando assinatura falsificada. Isso é federal. Não é Tribunal do Condado. É Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos. Sentei no meu caminhão, em frente à casa do meu pai. O homem que administrou esse mesmo correio por 30 anos usou seu conhecimento do sistema para falsificar meu redirecionamento de correspondência. Ele sabia exatamente como funcionava. Sabia que ninguém questionaria um formulário assinado por um gerente de correios aposentado. Meu pai passou 3 semanas montando uma armadilha. O que ele não sabia era que a peça mais importante, a procuração, estava morta há 2 anos. E eu estava prestes a mostrar o atestado de óbito. Ok, preciso sair da história por um segundo. Na minha opinião e experiência, pais não falsificam a assinatura de correspondência da própria filha por acidente. Aquele formulário do USPS, ele ensaiou minha letra. 30 anos gerenciando aquele correio. Ele sabia exatamente qual formulário usar e como protocolar sem levantar suspeitas. E o Marcos me ligando 2 semanas antes, perguntando sobre minha agenda, isso não era amor de irmão. Era reconhecimento de campo. Então, aqui está o que quero saber. Por que você acha que meu pai não me pediu ajuda? Ele teve 3 semanas. O que ele tinha tanta certeza que eu ia dizer? Conta aí nos comentários. Tudo bem. Agora, é aqui que as coisas ficam públicas. Na quinta-feira, eu precisava de tinta para um projeto de cliente, então parei na Milhaven Hardware. Dennis Puit, o dono, um homem que já me vendeu parafusos suficientes para construir uma segunda casa, estava atrás do balcão.
Ele me olhou de um jeito que só se olha alguém que acabou de receber uma notícia ruim, uma mistura de simpatia e desconforto. Está tudo bem em casa, hein? Meu estômago caiu. Por quê? Ele desviou o peso do corpo e disse que meu pai tinha passado lá ontem, comprado fita adesiva, e que começaram a conversar. Denis disse que eu estava passando por problemas familiares, que o Marcos estava em uma situação complicada e que eu não estava ajudando. Perguntei o que ele exatamente tinha dito. Denis não quis me encarar, que eu preferia manter uma casa antiga do que ajudar meu próprio irmão, que estava em perigo. Eram as palavras dele. Depois disso, fui até o café da Main Street e pedi um café que eu nem queria. Duas mulheres que eu conhecia do mercado de agricultores estavam sentadas perto da janela. Quando entrei, uma se inclinou para a outra e sussurrou: "Tem mais?" Ed pigarreou. Quando seu pai estava na varanda, eu ouvi ele falando ao telefone com alguém. Ele disse: "Conserte tudo antes de quinta. Ela volta na sexta." Eu o encarei. Ele sabia seu cronograma, Ren. Exatamente. Lembrei das ligações do Marcos 2 semanas antes. Como está o trabalho? Algum projeto grande chegando? Quando você vai para Brierfield? Respondi a todas como uma tola entregando o código do alarme a um ladrão. Ed continuou: "Mais uma coisa. Seu pai fez outra ligação." Peguei parte da conversa. Ele disse: "O fechamento é sexta na empresa de títulos. No mesmo dia que ela volta. Até lá está tudo feito." Ele tinha cronometrado tudo. Fechou o negócio na sexta de manhã. Quando eu chegasse em casa naquela tarde, a escritura estaria transferida, o dinheiro enviado para quitar a dívida do Marcos, e minha casa pertenceria a um estranho. Liguei para Janete e passei toda a linha do tempo. "Perfeito", ela disse. "Vou protocolar o congelamento antes deles abrirem na sexta." Ed tomou um gole de café. "O comprador, Rei, acho que era o nome dele, passou aqui ontem para medir os cômodos. Pareceu gente boa. Não acho que ele tem ideia do que entrou." Olhei para as mariposas batendo contra a luz da varanda do Ed. Algumas coisas simplesmente não conseguem evitar voar em direção ao que as queima. Na manhã de quinta-feira, fui checar minha caixa de correio. Estava vazia. Não vazia como sem correspondência hoje. Vazia como se não tivesse recebido uma única carta em 2 semanas. A bandeirinha vermelha estava abaixada e o interior empoeirado. Dirigi até os correios e pedi à atendente, uma jovem chamada Tasha, com quem estudei no ensino médio, que verificasse o status do meu encaminhamento de correspondência. Ela digitou, franziu a testa, digitou novamente. "Aqui diz: foi registrado um pedido de encaminhamento há 2 semanas. Toda a sua correspondência está sendo redirecionada para..." Ela leu o endereço: a casa do Gerald. "Autorizado por você." Eu não tinha autorizado isso. Tasha virou a tela para mim. Lá estava meu nome em um formulário de mudança de endereço do USPS. A assinatura era parecida, mas não era minha. Gerald tinha ensaiado, mas a inclinação estava errada. Eu assino inclinada para frente, aquela estava reta, ereta, a letra do meu pai tentando se passar pela minha. "Isso não é minha assinatura, Tasha." Os olhos dela se arregalaram. Dirigi até a casa do Gerald. Ele não estava em casa, mas a caixa de correio estava cheia. Reconheci os remetentes, a empresa de títulos, o agente do comprador, uma carta registrada do escritório do avaliador do condado. 2 semanas da minha correspondência, interceptadas, escondidas. Todos os documentos que poderiam me alertar, avisos de fechamento, resultados de pesquisa de título, correspondência do comprador, redirecionados para a mesa da cozinha do Gerald. Ele não tinha apenas vendido minha casa. Primeiro, ele me cegou. Fotografei tudo sem tocar em nada e liguei para Janete. "Ren", disse ela baixinho, "encaminhamento de correspondência não autorizado, usando assinatura falsificada." "Isso é federal. Não é Tribunal do Condado. É Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos." Sentei no meu caminhão em frente à casa do meu pai. O homem que administrou aquele mesmo correio por 30 anos tinha usado seu conhecimento do sistema para falsificar meu redirecionamento de correspondência. Ele sabia exatamente como funcionava.
Sabia que ninguém questionaria um formulário assinado por um gerente de correios aposentado. Meu pai passou 3 semanas montando uma armadilha. O que ele não sabia era que a peça mais importante, a procuração, estava morta há 2 anos. E eu estava prestes a mostrar o atestado de óbito. Preciso fazer uma pausa aqui. Na minha experiência, pais não falsificam a assinatura da própria filha por acidente. Aquele formulário do USPS, ele praticou minha letra. 30 anos gerenciando o correio, ele sabia exatamente qual formulário usar e como protocolar sem levantar suspeitas. E as ligações do Marcos 2 semanas antes, perguntando sobre minha agenda, isso não era amor fraternal. Era reconhecimento de campo. Então me diz, por que você acha que meu pai não me pediu ajuda? Ele teve 3 semanas. O que ele tinha tanta certeza que eu ia dizer? Conta nos comentários. Agora, aqui é onde as coisas ficam públicas. Na quinta-feira, eu precisava de tinta para um projeto de cliente, então parei na Mill Heaven Hardware. Dennis Puig, o dono, um homem que já me vendeu parafusos suficientes para construir uma segunda casa, estava atrás do balcão. Ele me olhou de um jeito que só se olha alguém que acabou de receber uma notícia ruim, uma mistura de simpatia e desconforto. Está tudo bem em casa, hein? Meu estômago caiu. Por quê? Ele desviou o peso do corpo e disse que meu pai tinha passado lá ontem, comprado fita adesiva, e começaram a conversar. Dennis disse que eu estava passando por problemas familiares, que o Marcos estava em uma situação complicada e que eu não estava ajudando. Perguntei o que exatamente ele tinha dito. Dennis não quis me encarar, que eu preferia manter uma casa antiga do que ajudar meu próprio irmão, que estava em perigo. Eram as palavras dele. Depois disso, fui até o café da Main Street e pedi um café que eu nem queria. 2 mulheres que eu conhecia do mercado de agricultores estavam sentadas perto da janela. Quando entrei, uma se inclinou para a outra e sussurrou, tem mais. Quando entrei, uma das mulheres se inclinou para a outra e sussurrou, essa é a revogação da procuração protocolada no cartório do condado há 2 anos. Registrada, carimbada e notarizada. A procuração que seu pai usou para assinar aquele contrato foi revogada antes mesmo dele contatar o Sr. Colton. Qualquer documento assinado com ela é legalmente nulo. A varanda mergulhou em silêncio. Um tipo de silêncio pesado, que parece pesar no ar. A boca do Gerald se abriu, fechou, abriu de novo. Isso não é possível. Eu chequei, você checou a cópia que estava na sua gaveta, pai? Mantive a voz calma. Você não conferiu os registros do condado. Eles são públicos. Qualquer um pode consultar. A cor saiu do rosto dele em etapas, primeiro a confiança, depois a compostura, depois algo mais profundo, a lenta compreensão de que o chão em que ele estava apoiado não existia de fato. Ray Colton olhou para o contrato nas mãos, depois para o Gerald, o maxilar tenso. Você me disse que isso era legítimo. Linda Fessler estava a menos de 1 metro, mãos sobre a boca. Ed se apoiou no corrimão da varanda, café intocado, observando. As lágrimas da Diane pararam, não porque ela escolheu, mas porque algo no ar mudou tão completamente que até a atuação não conseguia acompanhar a realidade. Gerald se virou para Diane. Ela não tinha nada a oferecer a ele. Pela primeira vez na minha memória, minha mãe olhou para meu pai e não correu para encobri-lo. Eu não precisei levantar a voz. O documento fez isso por mim. Ray Colton não era um homem paciente. Ele tinha dirigido 40 minutos do condado vizinho, pago um depósito de $20.000, agendado o fechamento, alinhado um empreiteiro para reformas e dito à esposa que estavam adquirindo uma casa vitoriana quase de graça. Agora ele encarava Gerald Archer com a expressão de alguém que acabou de morder uma maçã linda e descobriu que estava podre por dentro. Você me disse que ela estava de acordo. A voz de Ray era baixa, controlada, pior do que gritar. Você me garantiu que a procuração era válida. Eu te dei $20.000 pela sua palavra. Gerald levantou as 2 mãos. A revogação pode ser contestada. Existem canais legais. Não pode. Uma voz nova, clara e firme. Janete Olovas subiu a rampa da entrada, blazer azul marinho, pasta de couro. Eu a tinha chamado às 7h30. Ela dirigiu direto do escritório. A revogação foi protocolada, registrada e é irrevogável sob o Código da Virgínia,
Seção 64.2.1612. Sr. Colton, aconselho fortemente que consulte seu próprio advogado sobre a recuperação do depósito. Ela fez uma pausa e olhou diretamente para Gerald. Do Sr. Archer. Reencarou o contrato em suas mãos e depois olhou para Gerald com algo pior do que raiva, desprezo. Você me deve $20.000. Dobrou o contrato, guardou no bolso do paletó, entrou na caminhonete e bateu a porta. Foi embora. Gerald ficou na minha varanda segurando um documento morto em um negócio morto, assistindo seu último aliado se afastar. Diane estendeu a mão para o braço dele. Gerald, e agora? O que fazemos? Ele não respondeu. Pela primeira vez em 62 anos, Gerald Archer não tinha nenhuma regra para anunciar, nenhum horário para impor, nenhuma decisão para entregar. Linda Fessler observava tudo. Eu vi ela respirar fundo e me olhar de verdade, realmente olhar para mim. E nos olhos dela havia algo que não estava lá 5 minutos atrás, compreensão. Todos haviam ido embora, exceto Gerald, Diane e eu. Janete esperava no carro, motor ligado, dando-me espaço. Gerald se virou para mim. A voz dele mudou. A autoridade tinha desaparecido, substituída por algo que soava quase como um pedido, mas calculado. Gerald Archer não implorava. Ele reestruturava. Rein, me escuta. Aqueles homens, os que o Marcus deve, vão voltar. O dinheiro deveria estar nas mãos deles até o dia 31. Se essa venda não acontecer, eles vão machucar seu irmão. Entende isso? Ele é seu sangue. Você teve 3 semanas para me ligar. 3 semanas para me sentar e dizer que Marcus estava em apuros. Em vez disso, você roubou minha casa. Eu não roubei, pai. Eu estava protegendo esta família. Você estava protegendo Marcus. Você estava se sacrificando. Há uma diferença, pai. Os olhos dele se estreitaram. O velho Gerald piscou de volta, aquele que não perdia argumentos porque simplesmente não os permitia. Tudo bem. A voz dele ficou fria, plana. Quando algo acontecer com seu irmão, a culpa é sua. Ele apontou para mim, em frente à varanda do Ed, em frente a Linda, enquanto ela se afastava do meio-fio, na frente do retrovisor do carro da Janete. Esse sangue está nas suas mãos. Eu não vacilei. Não, pai. Está nas mãos de quem apostou $87.000 e nas mãos de quem cometeu fraude em vez de pegar o telefone e falar com a própria filha. Gerald me encarou. Eu sustentei o olhar. 5 segundos, 10. Então algo que eu nunca tinha visto antes, meu pai desviou o olhar primeiro. Diane colocou a mão em seu cotovelo. Vamos, Gerald. Quieto. Derrotado. Não estava atuando para ninguém agora. Caminharam até o carro. Os passos do Gerald estavam mais lentos do que eu lembrava. Diane não olhou para trás. Esta é a revogação da procuração protocolada no cartório do condado há 2 anos, registrada, carimbada e notarizada. A procuração que seu pai usou para assinar aquele contrato foi revogada antes mesmo dele contatar o Sr. Colton. Qualquer documento assinado com ela é legalmente nulo. A varanda mergulhou em silêncio. Um silêncio pesado, que pesa no ar. A boca do Gerald se abriu, fechou, abriu de novo. Isso não é possível. Eu chequei. Você conferiu a cópia que estava na sua gaveta, pai? Mantive a voz calma. Você não conferiu os registros do condado. Eles são públicos. Qualquer um pode consultar. A cor saiu do rosto dele em etapas. Primeiro a confiança, depois a compostura, depois algo mais profundo, a lenta compreensão de que o chão em que ele estava apoiado não existia de fato. Ray Colton olhou para o contrato nas mãos, depois para Gerald, o maxilar tenso. Você me disse que isso era legítimo. Linda Fessler estava a cerca de 1 metro de distância, a mão pressionada contra a boca. Ed se apoiava no corrimão da varanda, café intocado, observando tudo. As lágrimas de Diane pararam, não porque ela quisesse, mas porque algo no ar havia mudado tão completamente que até a atuação dela não conseguia acompanhar a realidade. Gerald se virou para Diane. Ela não tinha nada a oferecer.
Pela primeira vez na minha memória, minha mãe olhou para meu pai e não se apressou em protegê-lo. Eu não precisei levantar a voz. O documento falou por mim. Ray Colton não era um homem paciente. Ele tinha dirigido 40 minutos vindo do condado vizinho, pagado um depósito de $20.000, marcado o fechamento, alinhado um empreiteiro para as reformas e dito à esposa que estavam comprando uma casa vitoriana em uma pechincha. Agora ele encarava Gerald Archer com a expressão de alguém que acabou de morder uma maçã linda e descobriu que estava podre por dentro. Você me disse que ela estava de acordo, disse Ray, voz baixa, controlada, pior que um grito. Você me garantiu que a procuração era válida. Eu te dei $20.000 com base na sua palavra. Gerald levantou ambas as mãos. A revogação pode ser contestada. Existem canais legais. Não pode, disse uma voz nova, clara e afiada. Janete Olovai caminhou pela entrada, blazer azul marinho, pasta de couro na mão. Eu tinha ligado para ela às 7h30, e ela tinha vindo direto do escritório. A revogação foi protocolada, registrada e é irrevogável de acordo com a seção 64.2612 do Código da Virgínia. Sr. Colton, eu recomendo fortemente que consulte seu próprio advogado sobre a devolução do depósito. Ela fez uma pausa e olhou diretamente para Gerald. Ray olhou para o contrato em suas mãos, depois para Gerald, com algo pior que raiva, desprezo. Você me deve $20.000. Dobrou o contrato, colocou no bolso da jaqueta, entrou no caminhão e bateu a porta. Foi embora. Gerald ficou na minha varanda segurando um documento morto de um negócio morto, vendo seu último aliado se afastar. Diane estendeu a mão para o braço dele. Gerald, e agora, o que fazemos? Ele não respondeu. Pela primeira vez em 62 anos, Gerald Archer não tinha política para anunciar, horário para impor ou decisão para entregar. Linda Fessler observava tudo. Eu vi ela respirar fundo e me olhar de verdade. E nos olhos dela havia algo que não estava ali 5 minutos antes, compreensão. Todos tinham ido embora, exceto Gerald, Diane e eu. Janete esperava no carro, motor ligado, me dando espaço. Gerald se virou para mim. A voz dele mudou. A autoridade havia desaparecido, substituída por algo que soava quase como um pedido, mas calculado. Gerald Archer não implorava. Ele reestruturava. Ray, me escute. Aqueles homens, os que o Marcus deve, vão voltar. O dinheiro deveria estar nas mãos deles até o dia 31. Se essa venda não acontecer, eles vão machucar seu irmão. Entende isso? Ele é seu sangue. Você teve 3 semanas para me ligar, 3 semanas para me sentar e dizer, Marcus está em apuros. Em vez disso, você roubou minha casa. Eu não roubei. Eu estava protegendo esta família. Você estava protegendo Marcus. Você estava me sacrificando. Existe uma diferença, pai. Os olhos dele se estreitaram. O velho Gerald parecia ter voltado por um instante, aquele que nunca perdia uma discussão porque simplesmente não permitia que ela acontecesse. Tudo bem, disse ele, voz plana, fria. Quando algo acontecer com seu irmão, a responsabilidade é sua. Apontou para mim na varanda do Ed, na frente da Linda, arrancando do meio-fio, refletido no retrovisor da Janete. Esse sangue está nas suas mãos. Eu não recuei. Não, pai. Está na pessoa que apostou $87.000 e está na pessoa que cometeu fraude ao invés de pegar o telefone e falar com a própria filha. Gerald me encarou. Eu mantive firme. 5 segundos. 10. Então algo que eu nunca tinha visto aconteceu. Meu pai desviou o olhar primeiro. Diane colocou a mão em seu cotovelo. Vamos, Gerald. Silêncio. Derrotado. Sem mais atuação. Eles caminharam até o carro. Os passos de Gerald eram mais lentos do que eu lembrava. Diane não olhou para trás. Eu contei o que acredito, que não existe nada tão quebrado que não possa ser restaurado se você estiver disposto a fazer o trabalho. Eles aplaudiram. Palmas de verdade. 43 estranhos que não tinham obrigação de se importar, mas escolheram se importar. Depois, Dennis me encontrou na sala de estar e apertou minha mão.
Ouvi o que realmente aconteceu. Me desculpe por duvidar de você. Linda fez ler, prancheta na mão, tocou meu braço. Seu pai me contou uma história bem diferente, Ren. Eu te devo um pedido de desculpas. Eu não precisava do pedido, mas não vou fingir que não importou. Deixe-me sair da história por um momento. Quero ser honesta sobre algo. Estar naquela casa durante a visita, ouvir aquelas pessoas aplaudindo, uma parte de mim quis chorar. Não porque eu estava feliz, mas porque eu ficava pensando, meu pai passou por esta casa durante 3 anos e nunca entrou uma única vez. Mas 43 estranhos atravessaram aquela porta e entenderam o que aquilo significava. Ainda estou processando o que isso diz sobre minha família. Aqui vai a minha pergunta para você. Você acha que Geraldi alguma vez realmente olhou para a casa? De verdade? Me conte nos comentários. Agora, de volta ao que aconteceu depois da visita, na segunda-feira de manhã. No escritório da Janete, ela explicou tudo. O congelamento de emergência estava em vigor. A escritura ainda estava no meu nome. A empresa de títulos marcou a transação de Geraldi como inválida. Ray Colton contratou seu próprio advogado e entrou com um processo civil contra meu pai para recuperar o depósito de $20.000, mais os honorários legais. Eu assenti. No lado criminal, Ray, quero ser direta com você. Janete cruzou as mãos. Usar uma procuração revogada para executar uma transação imobiliária é fraude, segundo a lei da Virgínia. É um crime de classe 4, com pena de até 10 anos. E a remessa de correspondência, falsificando um formulário de mudança de endereço do USPS, é crime federal. A inspeção postal leva isso muito a sério. Eu fiquei ali, absorvendo o peso do significado daquelas palavras. Meu pai, o gerente aposentado dos Correios, o homem que usava gravata todos os dias no trabalho por 30 anos, o homem que organizava o armário de temperos em ordem alfabética, poderia ir para a prisão. Quais eram minhas opções? Você pode abrir um processo criminal e deixar que o sistema faça seu trabalho. Ou pode recusar a acusação e eu envio ao Geraldi um acordo legalmente vinculativo. Ele nunca mais usará nenhum documento em seu nome. Não terá contato direto com você, exceto através de advogados, e reconhecerá a revogação por escrito. Escolhi a segunda opção. Janete me olhou. Você está sendo mais generosa do que lhe merece. Eu sei, mas ele ainda é meu pai. Só que não posso mais deixá-lo ser meu pai às minhas custas. 3 semanas depois, Ray Colton ganhou a ação civil. Geraldi foi obrigada a devolver os $20.000 retirados de sua conta de aposentadoria. Diane me ligou naquela noite, chorando. A aposentadoria do seu pai se foi, Ray. Deixei as palavras ficarem no ar por um momento. Assim como a minha casa, mãe. Os tubarões isolados foram mais fáceis de lidar do que eu esperava. O escritório do xerife do condado rastreou o sedã alugado até 2 homens que operavam um esquema de empréstimo sem licença em Richmond. As fotos do Ed, a placa, as descrições físicas, tudo correspondia a uma investigação que o Estado vinha construindo há meses. Nosso relatório foi a última peça que faltava. Um foi preso em um motel em Westboro. O outro desapareceu rumo ao sul. O delegado disse que o encontrariam eventualmente. Os $87.000 que Marcos devia, de acordo com a lei da Virgínia, empréstimos feitos por credores sem licença a taxas predatórias são nulos e sem efeito legal. A dívida foi apagada. Não reduzida, não renegociada, apagada como se nunca tivesse existido. Marcos estava livre, sem nada a mostrar, exceto uma lição que ele não pediu. Geraldi e Diane, privados da capacidade de escrever cheques para os erros do Marcos, fizeram algo que deveriam ter feito anos atrás. Deram a ele uma escolha, alcoólicos ou jogadores anônimos e aconselhamento financeiro, ou ele ficaria por conta própria. Sem mais resgates, sem mais caminhões, sem mais aluguel. Marcos concordou relutantemente, do jeito que um homem concorda com uma cirurgia, não porque queira, mas porque a alternativa é pior. Eu não liguei para Marcos. Não mandei mensagem. Não devia uma conversa a ele. Mas pedi ao Ed que deixasse algo na caixa de correio dele, um cartão impresso com o calendário de reuniões de um grupo de jogadores anônimos em Satanton, no condado vizinho, onde ninguém conheceria seu rosto. Eu não fiz por Marcos.
Fiz porque sei o que é reconstruir algo que foi destruído. E o primeiro passo é sempre encontrar a ferramenta certa. A recuperação não era algo que eu podia dar a ele, mas um número de telefone eu podia. Em cidades pequenas existe um ditado: boas notícias andam, más notícias correm. Em Mill Haven, as notícias do Gerald chegaram a cavalo. Eu não contei para ninguém. Não precisava. Linda Fessler contou ao comitê do Heritage Tour. Dennis contou aos clientes da loja de ferragens. Ray Colton contou ao advogado, que contou aos clientes, que contaram aos vizinhos em 3 condados vizinhos. Os fatos se espalharam por Mill Haven como água atravessa um reboco antigo, devagar no começo, e de repente por toda parte. Gerald Archer, gerente aposentado dos Correios, pilar da comunidade, o homem que doava a coroa de Natal da VFW todos os anos. Ele havia falsificado a minha mudança de endereço nos Correios, usado uma procuração revogada para vender minha casa e embolsado 195 mil de um comprador que enganou, tudo para cobrir a dívida de jogo do filho. O pastor Reynolds convidou Gerald para uma conversa privada na igreja. Gerald não apareceu. Ele parou de frequentar os cultos de domingo. Diane foi sozinha e se sentou no banco do fundo. O VFW fez seu jantar anual de novembro. O nome de Gerald não estava na lista de convidados. Ninguém ligou para perguntar o motivo. Na loja de ferragens, Dennis comentou que Gerald apareceu uma vez para comprar fita de vedação. Pela primeira vez, ele não me olhou nos olhos. O supermercado de Mill Haven tem 5 corredores. Não é muito espaço para evitar pessoas que você conhece há 40 anos. Então Diane começou a dirigir até o Kroger na cidade vizinha, 15 milhas de cada lado. É assim que a vergonha se mostra em uma cidade pequena: gasto extra com gasolina e viagem mais longa. Gerald nunca se desculpou comigo. Nunca. Nem em uma carta, nem através da Diane, nem pelo Marcos. Parei de esperar por isso por volta do dia de ação de graças, mas ele nunca mais disse uma palavra sobre mim para ninguém em Mill Haven. Às vezes, o silêncio é a única desculpa que certos homens sabem dar. Diane ligou na semana antes do dia de ação de graças. Seu pai quer que você vá jantar. Eu estava no salão, substituindo um pedaço de moldura do teto que os carregadores haviam lascado. A casa cheirava a pó de serra e óleo de linhaça. Lá fora, Ed estava varrendo as folhas do quintal, se movendo devagar, do jeito que os joelhos de 71 anos exigem. Não, mãe. Ren, por favor. É dia de ação de graças. Ele é seu pai? Eu te amo, mas não posso sentar à mesa com alguém que vendeu minha casa pelas minhas costas e me chamou de egoísta por querer recuperá-la. Ainda não. Ele está tentando, não está? Já disse as palavras me desculpe? Reconheceu alguma vez o que fez? Silêncio. O próprio silêncio era a resposta. Mãe, não estou fechando a porta, mas estou colocando um cadeado nela. Quando meu pai estiver pronto para uma conversa honesta, não através de você, não através do Marcos, não através de advogados, ele pode me escrever uma carta, de verdade, com a própria letra, e a gente começa dali. Uma carta, repetiu Diane, como se fosse um conceito estrangeiro. Talvez fosse. Gerald passou 30 anos organizando o correio dos outros. Escrever o próprio era diferente. Essa é minha condição. Você está sendo teimosa. Estou sendo clara. Existe diferença. Desliguei. Apoiei o telefone no parapeito da janela. O vitral da claraboia espalhava luz colorida sobre minhas mãos, âmbar, cobalto, esmeralda, como se estivesse me dando boas-vindas. Peguei meu formão e voltei à moldura. Algumas pessoas ouvem a palavra limites e pensam em muros. Pensam em punição. Pensam em frieza. Mas limites não são muros. São portas. Portas com fechaduras que eu controlo. E uma porta com fechadura não significa fechada para sempre. Só significa que você precisa bater. Ninguém jamais ensinou Gerald Archer a bater. Talvez um dia ele aprenda. Em dezembro, o Heritage Home Tour me trouxe 3 novos contratos de restauração. Uma fazenda no condado de Augusta com fundações de pedra originais. Uma casa Foursquare de 1910 em Westboro, com danos de água, mas com uma estrutura incrível. E um pequeno chalé de tijolos em Stunton,
que um casal jovem comprou por quase nada porque todo mundo via apenas um escombro. Eu via potencial. Sempre vejo. Ed ainda mora ao lado. Todo sábado de manhã, ele bate na porta, de verdade, bate toda vez, que traz 2 xícaras de café do posto na Route 11. Sentamos na minha varanda e conversamos sobre nada importante, conexões de cano, o clima, o gavião que anda circulando o campanário da igreja. Contratei uma ajudante, Becca Trent, 22 anos, recém-saída do programa técnico da Blue Ridge Community College. No primeiro dia, ela chegou de bota com biqueira de aço, cabelo preso em rabo de cavalo, e perguntou onde estava o martelo de demolição. Gostei dela imediatamente. Estou ensinando a forma que o velho Tom Filey me ensinou: comece pelos ossos da casa. Você verifica a estrutura primeiro, eu disse, enquanto estávamos no chalé de Stunton, olhando para as vigas do teto. Se os ossos estão sólidos, o resto pode ser consertado. Becca passou a mão por uma viga, bateu, e parecia firme. E se os ossos estiverem podres? Perguntei, sorrindo de verdade. Você substitui. Não importa a idade deles. Ela sentiu como se tivesse entendido. Talvez tivesse. Naquela noite, fiquei na minha varanda, café na mão, o sol se pondo atrás das Blue Ridge, a claraboia brilhando acima de mim, âmbar, cobalto, esmeralda, que espalhando luz que ninguém poderia vender, roubar ou assinar. Eu restaurei casas. É isso que eu faço. Mas, neste ano, aprendi a restaurar algo ainda mais importante, minha própria fundação. Essa é a minha história. Não foi fácil de contar. Mas se mesmo uma pessoa que assistir a isso perceber que tem o direito de proteger o que construiu, cada palavra valeu a pena. Se essa história tocou você, deixe seu like e se inscreva. Significa mais do que você imagina. E se você já precisou impor um limite com alguém que ama, alguém que te fez sentir egoísta por defender seu espaço, eu adoraria ouvir sobre isso nos comentários. Tem outra história na descrição que acho que você vai se conectar de verdade. Dá uma olhada. Obrigada por ficar comigo. Cuidem de vocês.